Olá, está começando agora mais uma edição do Bom Dia News. Hoje é quinta-feira, 9 de maio de 2019 e você está na Udia TV, canal 23.1. E vamos aos destaques da versão impressa do jornal O Dia de hoje. Política. Câmara Municipal aprova moção de repúdio ao ministro da Educação, Abraham Weintraub. Motivo, o corte de verbas das universidades federais. Jovens Escritores 2019. O concurso traz como tema as festas do período junino. E mais, no Caderno Torquato você confere todas as estreias do cinema desta quinta-feira. Esses e outros destaques do seu Jornal Dia, líder em credibilidade. A Petrobras anunciou mais um aumento no valor do gás de cozinha. O último aconteceu apenas há 3 meses, mas outros encargos ainda podem pesar no bolso dos consumidores. Essa cafeteria produz pelo menos 35 bolos por semana. Para manter essa demanda, são necessários 2 botijões de gás de 13 quilos, um custo de quase R$ 600 por mês. Com um aumento anunciado, essa despesa tende a aumentar e pode sobrar para os consumidores. A gente trabalha aqui numa linha de produção. A gente já mantém essa organização para, de uma certa forma, economizar, né? E aí, com esses novos reajustes, a gente vai precisar mais ainda, criar mais critérios, porque senão a gente vai ter que repassar esses valores para o cliente final. E com essa crise não é interessante. A Petrobras comunicou ao Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás de Cozinha um aumento médio de 3,5% no valor do GLP, cerca de 87 centavos por botijão. No final das contas, cada botijão vai custar quase R$ 60 para os revendedores. A necessidade de economizar não é novidade. A preocupação é que esses reajustes podem acontecer a qualquer momento por alguns fatores. Olha, agora no momento nós estamos vendo um aumento generalizado, né, dos hidrocarbonetos, né, tanto o petróleo como o gás, uma vez que aqueles países também que produzem o petróleo também são países que produzem gás. No Brasil, a boa parte da produção vem da Bolívia, né, boa parte do gás consumido no Brasil vem da Bolívia, então também ele é extraído pela própria Petrobras. O ministro Paulo Guedes recentemente falou, disse que o grande problema do Brasil, o maior problema de todos, seria o monopólio da Petrobras sobre o refino, né, e a venda desse gás de cozinha com impostos altos e sem que haja concorrência no mercado. Imediatamente vocês não pretendem repassar os custos para o consumidor, mas se for preciso... Imediatamente não, porque o nosso fornecedor de gás, ele está mantendo o valor ainda, né? Aí a gente não sabe por quanto tempo, porque o reajuste foi segunda-feira, né? E agora é só aguardar, né? A gente não sabe quanto vai aumentar, sabe que o valor que a Petrobras passou foi de 3,3%, e aí a gente não sabe quantas as revendedoras vão repassar para o cliente final. Agora vamos falar sobre política. É que o presidente estadual do PSL, o vereador Luiz André, concedeu entrevista ao Dia TV e informou que fez o convite para a filiação do ex-comandante do Exército aqui no Piauí, o coronel Nixon Frota. O convite tem a ver com a articulação do PSL em Teresina para as eleições 2020. E nós o convidamos, é uma pessoa, além de ter um perfil das bandeiras do PSL, por ser militar do Exército, por trabalhar com o nosso ministro Sérgio Moro a nível federal, ele tem todas as bandeiras. Eu acho que ele irá fortificar muito o PSL na capital. Lógico que ele vai estar recebendo outros convites, mas o importante é a gente continuar esse diálogo. Eu falei para ele que nós estamos também conversando com outras empresários, pessoas do membro da OAB, e nós vamos decidir até o começo do próximo ano quem será o candidato, mas ele tem as prováveis perfis dos candidatos do PSL, não só em Teresina. Se você fizer uma pesquisa, os candidatos que serão a prefeito do PSL tem esse perfil, né, de militar, é uma pessoa jovem, tem um passado limpo, é uma pessoa equilibrada e, quem sabe, ouvindo, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, o perfil do nosso coronel Nixon Frota, que é uma pessoa
que nós gostamos muito da conversa, e ele saiu também muito entusiasmado. Nós vamos dar o tempo ao tempo, e é isso que se faz política, conversando com as pessoas e mostrando a transparência do nosso partido e o nosso fortalecimento para o PSL 2020. Existe algum contato com o PSL nacional no sentido de formalizar a integração do Coronel Nixon? Nós começamos agora esse diálogo. Na próxima vida que nós formos a Brasília, nós vamos tentar esse diálogo. E é importante que já que ele já tem amizade lá com o ministro, nós vamos fortalecer isso. Quem sabe isso aos poucos vai fortalecer muito essa vinda para ele para o PSL. Mas nós vamos continuar conversando, vamos ter outros encontros, acho que até o final de junho lá em Brasília, mas nós vamos continuar firmes. E em maio aí, tudo indica que dia 31 nós vamos inaugurar a nossa sede do PSL no bairro Pissarra, na rua Santa Catarina, de trás da igreja São Raimundo. E nossa reportagem também conversou com o Coronel Nixon Frota. Ele admitiu o convite do PSL e acrescentou que também o MDB estaria interessado em sua filiação. O deputado Temício nos procurou, fez uma sondagem. No primeiro momento não levamos muito a sério, mas é uma coisa que nos deixa muito feliz, apesar de ser inesperado, principalmente por isso, nunca pensei em entrar na política. Mas a gente fica feliz assim por uma lembrança, talvez pela passagem aqui no comando do 25BC. E Teresina é a cidade que nós escolhemos para viver. Escolhi ser teresinense, muito feliz em vir para cá, estar com minha família. Mas assim, é uma coisa que não somos nós que decidimos. Hoje nossa missão ainda é no Exército Brasileiro. Estamos lá trabalhando no Ministério da Justiça. Como um militar de carreira, nossa missão é servir. Enquanto eu for útil no Exército Brasileiro, no Ministério da Justiça, essa é a nossa missão. E encerrando essa missão, o futuro a Deus pertence, né? Qualquer uma missão a gente vai ter que retornar, quem sabe pode até ser uma política, pode ser uma iniciativa privada. A gente tem que ir atrás de novos desafios, mas sempre pensando com essa ideia de procurar servir. Esse aqui é o nosso... O senhor tem pretensão de disputar a prefeitura? Como eu estou falando, isso aí é uma ideia lançada, mas não faz parte nunca fez parte do nosso planejamento, está envolvido em política, não conhecemos muito essa área, mas, como estou te falando, encerrando a nossa missão no Exército, no Ministério da Justiça, nós temos que buscar novos desafios, né? E estamos aí para... Então, o senhor não descarta a oportunidade? Não descartamos, né? Mas o que é certo é que eu quero retornar para Teresina, e é a cidade que nós escolhemos. Então, o nome está à disposição? Acho que o deputado Temício já está trabalhando, colocou o nome aí, e vamos acompanhar isso aí. Por enquanto, estou apenas acompanhando. E agora a gente vai falar sobre o novo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata do porte de armas de fogo no Brasil. Sobre isso, eu falo agora com o cientista social e especialista em segurança pública, professor Arnaldo Eugênio. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos os telespectadores. Agora é importante que a gente faça uma diferenciação. No início desse ano, o presidente Bolsonaro também assinou um decreto que falava sobre a posse de armas. Esse decreto vai além e fala sobre o porte. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo qual é a diferença. Para quem nos assiste, deve lembrar que aqui mesmo nesse programa eu tinha dito da primeira vez que o decreto que dava direito à posse era apenas um abre-alas para o porte, até porque essa é uma dívida política do presidente com a indústria bélica, que apoiou a sua campanha. Então o que acontece? Para o telespectador entender, a posse é eu fazer um registro de uma arma, pedir que eu possa ter essa posse em casa e não transportá-la, fica ali guardada. No caso do porte, não. Eu já posso transportar ela para onde eu for. Aí é que os perigos vão surgir, olhando para o contexto histórico do nosso país, em relação à violência e à criminalidade com armas de fogo. O que tratava da posse garantia a posse da arma de fogo para algumas pessoas, né? Além do porte ser algo muito mais amplo, dessa vez ele ampliou mais ainda a possibilidade de outros profissionais, outras categorias terem o porte. Caminhoneiros, jornalistas, conselheiros tutelares, é muito amplo, né? É muito amplo e aí a gente vê, de fato, a banalização do porte de arma. Se bem que para portar uma arma há todo um processo legal que deve ser seguido. E então nem todas as pessoas
que fazem parte dessa profissão, por exemplo, quem estiver respondendo a algum inquérito, quem estiver já sendo acusado de algo e algum crime, ele não poderá ter esse porte. Então, tudo bem. Mas, ao liberar para essa gama enorme de pessoas, duas coisas vão acontecer de imediato. Primeiro, o governo salda uma dívida com a indústria bélica. Se o telespectador quiser perceber, é só olhar a foto de quando foi publicado e quando ele anunciou, para ver quantos deputados e senadores estavam com esse gesto. Todos aqueles que estavam com esse gesto estão exatamente mandando ao seu chefe o recado: nós fizemos o que você pediu. Porém, a sociedade é que vai perder, porque eu tenho um Estado que ele é incompetente, ou então muito competente, para não fiscalizar a arma de fogo no país. E aí eu tenho um tráfico de armas enormes, então eu tenho muitos crimes. Em 2017 foram em torno de 60 mil homicídios, ou melhor, crimes violentos letais, CVL, e o que acontece é que mais de 76% dessas mortes foram assassinatos com arma de fogo. Então a gente já viu também que a gente não tinha muito costume de ver aqui na nossa sociedade, aqui em Teresina, por exemplo, em Piauí, chacinas. Nós já vimos. E com armas de uso exclusivo das forças de segurança. Inclusive, esse decreto também trata da utilização de determinados tipos de arma de fogo, que até então só podem ser utilizados por agentes de segurança. Exatamente. O decreto libera também. O decreto agora libera que você possa usar uma 9mm, você pode usar uma .40. O agravante nisso tudo, além de possibilitar o aumento do número de armas de fogo e de acidentes com arma de fogo, porque elas vão ficar dentro de casa ou com alguém, ou alguma criança pode mexer. Então, o número de suicídio vai aumentar. Mas falando sobre criança, o decreto também permite que crianças e adolescentes manuseiem armas em clubes de tiro, não é isso? Exatamente. Então, você percebe que esse decreto, na realidade, ele não tem nenhuma possibilidade de se você pensar como uma política de segurança pública. Ao contrário, esse decreto, ele coloca lenha na fogueira, porque no país onde se mata muito com arma de fogo, era fazer a restrição de arma de fogo. Ele foi ampliar. Então nós temos um governo que declara guerra à própria sociedade, porque 60 mil pessoas foram mortas no ano passado, no ano retrasado, 2017, dessas 76% foram com arma de fogo. Aí eu fico perguntando, e quem vai se proteger as mulheres que são vítimas desses profissionais, caminhoneiros, conselheiros tutelares, advogados, que estão cumprindo medida de restritiva, de não se aproximar com a mulher, e ele tem o direito de tirar essa arma. E outro problema também, se o Estado até hoje não se mostrou competente para fiscalizar as armas de fogo, que já existem, você imagina agora quando ele abre o mercado, onde o Estado abre mão de fiscalizar, e um Estado incompetente, ou então muito competente por não querer fazer isso. Então a probabilidade de que nós possamos ter muitos incidentes, muitos acidentes e muitos homicídios com arma de fogo aumenta. Até porque as munições, antes que você tinha direito de comprar 50, você vai comprar 5 mil. Então você imagina essas categorias todas comprando 5 mil munições. É muita munição. E o tráfico de armas e o tráfico de munições vai acontecer nesse país, porque não existe controle. E se eu tenho um mercado aberto, eu tenho que ter a mercadoria. Se eu tenho que ter um mercado aberto com mercadoria, eu tenho que fomentar esse mercado. Para que a mercadoria seja utilizada e constantemente comprada. Que é a lógica do tráfico de drogas. Agora nós temos a lógica do tráfico de armas, que vai usar a mesma lógica, sem problema. Agora, o senhor acredita que esse decreto ele se mantém? Porque a gente já percebe uma reação, inclusive o presidente da Câmara solicitou um estudo para que seja identificada a constitucionalidade desse decreto. Aí é uma questão jurídica que o presidente ele não observou, intencionalmente, porque lá tem um item que diz na lei de desarmamento, que diz que você não pode liberar arma para alguém que não apresente a efetiva necessidade. E ele alterou isso. Ele passa por cima da Constituição. Ele alterou uma lei maior, que ele botou lá, que não precisa, que essas pessoas demonstrar não necessidade. Ter efetiva necessidade de demonstrar que precisa dessa arma. Então, do ponto de vista jurídico, é uma ilegalidade. Ou presume-se que haja. E aí eu tenho um decreto que é feito dessa maneira, então a falta de cuidado e de zelo jurídico é explícita. Então vamos aguardar aí para ver quais são os próximos encaminhamentos desse decreto tão polêmico. Agradecer aqui ao professor Arnaldo Eugênio, que é cientista social e especialista em segurança pública. Obrigado pelo convite, estou à disposição.
Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que Teresina vai ganhar um instituto de DNA e perícia criminal. Não sai daí!